1889 foi o golpe da República. E nesse mesmo ano, o chefe de polícia, Sampaio Ferraz, iniciou a perseguição à capoeiragem aqui no Rio de Janeiro, com o intuito de exterminar as maltas de capoeira. E começou a mandar centenas de capoeiras para a ilha de Fernando de Noronha, que era uma ilha prisão. Dentre eles, chefes de maltas, navalistas e o pior, ele fazia isso sem respaldo algum judicial. Eu não estou aqui para defender que ele conseguiu acabar com muitos criminosos, porque muitos dos capoeiras presos eram criminosos, porém outros eram presos apenas pela prática. Mas a vida de 100 criminosos não vale a vida de um inocente. Aí no dia 11 de outubro de 1890, criaram o Código Penal da República. O primeiro Código Penal da República surgiu aí. E lá criminalizava a prática da capoeiragem. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de mal. Dentre isso, você pode ver, muitos capoeiras foram presos. Depois que a capoeira foi criminalizada e teve essa gigante perseguição aos capoeiras aqui no Rio de Janeiro, pelo Sampaio Ferraz, o que aconteceu? Muitos capoeiras foram presos na ilha de Fernando de Noronha. Outros capoeiras fugiram para outros estados. Outros capoeiras começaram a praticar outras coisas. Foram para outros costumes que hoje em dia é cultura no Rio de Janeiro. Por exemplo, futebol, samba. Entendeu? Outros continuaram treinando, porém treinavam no sapatinho ali. E foi tendo aquele apagamento histórico. A nossa capoeira foi perseguida. O interessante também que desses capoeiras que fugiram para outros estados, alguns foram presos lá. Inclusive já teve caso de capoeira preso no Maranhão. E no jornal na época saiu que ele foi preso pela prática da carioca. Também era chamada de carioca a capoeiragem em alguns lugares pelo Brasil. Tivemos também em São Paulo um italiano que foi preso com a navalha. Se eu não me engano, ele cortou o braço de uma criança com a navalha e foi preso por ser capoeirista e ser membro de uma malta que estava fugindo do Rio de Janeiro e estava lá em São Paulo. Mas enfim, hoje eu vim falar para vocês da influência da capoeiragem carioca na cultura popular do Rio de Janeiro. Primeiramente, na briga de rua, você que é morador do Rio de Janeiro, independente da região, pode ser subúrbio, zona sul, baixada ou interior, você já presenciou alguma briga de rua e já viu aqueles caras posicionando, balançando para cá e para lá, com aquele gingado diferenciado que só o carioca tem, ou melhor, só o cria do Rio. É claro que aquela pessoa que nunca teve uma influência de uma luta, nunca treinou numa academia, quando ela foi brigar na rua ali, ela viu alguém já brigando daquela maneira e meio que foi passando e passa até hoje. É claro que com a internet, vídeos de luta, campeonatos, isso foi meio que se perdendo, mas era meio que um estilo de briga de rua. São resquícios da capoeiragem carioca. Eu não estou falando que os caras brigavam exatamente igual nós vemos agora, porque os caras no passado eles tinham mais técnica. Eles treinavam para isso. Treinavam para ir para as ruas e usar como arma, fazer segurança política, essas situações. Mas tem resquícios disso nas brigas de rua, tem resquícios disso nos bailes de corredor, as brigas de baile de corredor. Tu já parou para pensar que antigamente saiu uma malta? Porra, lá da Lapa, vamos dar exemplo, e vinha uma
Porra, lá da central do Brasil vinha outra malta, tô dando um exemplo. E eles saíram na porrada ali. Você já parou pra pensar? Aí agora vem o lado A, pum, região tal. Lado B, pum, região tal. Marcou o lugar, a porrada estanca também. A diferença é que as maltas usavam armas. Baile de corredor é tudo na mão. Mas parece que são resquícios dessa tradição do Rio de Janeiro. Por mais que mudam os costumes, parece que o sangue do carioca ainda tende a ir para esse lado mais violento, esse lado mais brutal. Eu não estou romantizando baile de corredor, enfim. Eu estou falando que parece que o Rio de Janeiro não muda, ele se transforma. Entendeu? A briga era assim, ó, assim, ó. Os caras ficavam até assim, baixinho assim, e aí, pá, pulava no alto e dava, tu tá entendendo? Pulava no alto, dava tapa, né, assim, daqui a pouco ele jogava os dois pés no peito, entendeu? E aí chegava assim, deu cabeçada, na briga mesmo, aqui, isso. Aí, depois, isso aqui, pá. Isso, mente a perna, não perde, que dá mais, sem movimentando. E, geralmente, o que engana o jogador de futebol? É o corpo. Não é verdade? É aqui a mão. Quando se fazia assim, parar, fazia assim, o cara, aí, pau, dava o tapa. Entendeu? Também podemos ver no estilo de futebol carioca, né? Antigamente, tinha um drible diferenciado. Até o gol de bicicleta, quem criou? Leônidas da Silva, cria do Rio. Driblava bem, jogava bem também. O Diamante Negro. Meu avô jogava futebol, não foi profissional, mas jogava muito bem. E onde ele jogou, ele era muito conhecido. Ele falava que o futebol era muito violento, que não tinha falta por qualquer coisa. Os caras batiam e batiam para valer na época que ele jogava. Provavelmente, como ele nasceu em 37, década de 40, 50, 60. Esse período aí, ele jogou desde moleque. E teve um amistoso que ele fez contra o Flamengo, que ele falava que um tal de Antonzinho do Flamengo. Ele dizia assim, né? Não sei como é que era o nome dele, enfim. Mas meu avô falava que era o Antonzinho do Flamengo. Deu um carrinho lá nele, lá, com a trava na canela. Meu avô tinha as marcas na canela até bem idoso, pô. Meu avô faleceu com 80 e poucos anos e tinha marca na canela. Entendeu? Então são resquícios também da violência e da capoeiragem, né? Que meio que foi pro futebol. Que o futebol foi algo que ajudou a diminuir a prática da capoeira. Futebol que veio dos europeus, lá da Inglaterra, e teve essa grande influência aqui no Brasil. No mesmo período que a capoeira virou crime, foi perseguida, o futebol veio para o Brasil, criaram os clubes cariocas, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, foram sendo criados ali. E meio que parece que alguns resquícios foram permanecendo nessa cultura, só que no futebol. Tanto que teve várias brigas em jogos de futebol que o jornal falava: parece que acabou o futebol e só tem capoeiragem. Os caras pararam o jogo e foram para capoeiragem. Se você pesquisar na hemeroteca, vários jornais, você vai encontrar citações assim. Sem contar também os dribles, né? O estilo de jogo, balanço de corpo, do carioca, da malandragem, do engano, finge que vai, mas não vai. Vem dos capoeiras. Outro dia eu tava reparando, cara, lendo o livro Capoeiras do Plácido de Abreu, que é do final do século XIX aí, esse livro. E lá ele fala das maltas, e lá ele dá o exemplo de uma canção que as maltas cantavam. Música, um provocando o outro. Entendeu? Tipo torcida organizada, uma cantando provocando a outra. As maltas faziam isso para poder brigar. E tá assim o seguinte: os guaiamus cantavam: Terezinha de Jesus, abre a porta, apaga a luz. Quero ver morrer Nagô, na portada do Bom Jesus. Aí os Nagô respondia: o Castelo e sou bandeira. São Francisco repicou: Guaiamu tá reclamando, Manuel Preto já chegou. Manuel Preto era um exímio capoeira.
Era um brabo das maltas lá. Então o pessoal já tinha medo. Então ele já metia essa. E outra, se o cara metesse o pé, desistisse da briga ali, os próprios companheiros deles da malta cortavam eles com navalha, porque ele era arregão. Só que esse verso me remeteu à Folia de Reis. Porque quando para uma Folia de Reis de frente à outra, elas não ficam versando uma para outra? Não lembra um pouco o estilo de verso que as Folias de Reis faz? Sem contar outras coisas da Folia de Reis que também me remete à capoeiragem. Os passos de dança que eles fazem. Os caras que ficam fantasiados ali na Folia de Reis. E já me disseram que às vezes tem briga entre Folias de Reis. Jesus Cristo poderoso, venha nos abençoar. Derrame aqui suas bênçãos pro povo desse lugar. Sei que sou um pecador, mesmo assim vou lhe pedir. Derrama chuva de glória para todos que estão aqui. Não é porque estou fardado, moçada, que eu não falo de Jesus, pois ele deu sua vida por todos nós lá na cruz. E também me remeteu aos bate-bola, que também surgiram no período ali da perseguição da capoeira. Ali no início do século XX, quando a capoeira estava no Código Penal, nesse período surgiu ali os bate-bola. Será que também não foi influência? Os primeiros ali eram capoeiras, será que também não tinha pessoal de maltas? Porque tem disputa entre bate-bolas. Será que isso daí também não vem da cultura? Fica o questionamento. E também não podemos esquecer, é claro, do samba, cara. O samba é algo que é certo, que tem influência da capoeiragem. Os passos de samba vêm da capoeiragem. Eu já ouvi relatos de pessoas que brigavam e a perna movimentava como se fosse o samba miudinho. Um camarada me mandou mensagem e falou que o tio dele, que é falecido, brigava muito, dava cabeçada rasteira e movimentava a perna. Deu o exemplo do Bira Presidente, igual de samba miudinho, para enganar o cara, prestar atenção na perna dele sambando, quando vinha, tum, cabeçada, quando vinha, tum, rasteira, quando vinha, rabo de arraia. É, camarada. Isso é a cultura do Rio. O famoso samba miudinho, o samba de malandro. Isso daí é resquícios da capoeiragem. E esse vídeo é para você que é cria do Rio de Janeiro como eu. Deixe nos comentários a sua opinião e comenta de onde você é. Eu sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E você? E comenta aqui o que você acha da influência da capoeiragem no nosso Rio de Janeiro. Se você é carioca, se é fluminense, enfim, a sua obrigação é compartilhar esse vídeo, deixar o like e comentar para ajudar a não apagar a nossa cultura.